Então, pessoal, estamos agora 8 horas, horário inglês, cravado. Vamos começar nossa live. Essa live que tem como título Que Ninguém Te Conta sobre Programação. Uma live tranquila, fluida. Estamos aqui com a nossa convidada Lilian Santos. Eu queria que ela se apresentasse e o que é que você faz no mercado de trabalho. Boa, meu nome é Lilian, né? Eu sou atualmente back-end, eu trabalho no iFood, mais especificamente na parte do iFood pago, né? Na parte financeira, além do iFood. Eu vou fazer, acredito que ano que vem, em janeiro, 10 anos aí que eu trabalho com tecnologia. Sempre trabalhei na parte financeira, bancária, produto financeiro, bancário, que é a parte que eu gosto, que eu amo fazer, que eu amo trabalhar. E acredito que seja isso, né? E tô aqui para tirar qualquer dúvida, fazer network com vocês. Depois, se quiser, pode me acrescentar lá no LinkedIn para gente trocar uma ideia. E é isso. Eu tive na primeira experiência profissional uma equipe mais sênior que eu, que também me apoiou bastante, que me deu dicas, feedbacks, que me indicou o que eu estudava. O primeiro ano foi muito difícil, então eu pensei em desistir várias vezes no primeiro ano, porque era complicado, não é simples, tem toda a pressão do ambiente Pressão do também. mercado também, né? Às vezes você tenta ou quer entrar no mercado de tecnologia, mas às vezes você se sente impotente porque é muita informação e às vezes você tem aquele comparativo, fulano sabe mais, pode saber mais que eu sou ruim. E é normal, somos seres humanos falhos e às vezes pensamos assim. E, e na sua opinião, o que mais eu acho que é nesse contexto que a gente está falando. O que mais ilude quem está começando na área de O programação? salário. A ilusão do salário, né? Que pode falar. Tem muito picareta, né? Então, assim, tem muito picareta que se aproveita das pessoas. Então, as pessoas às vezes, a gente vive num país que é estritamente pobre. Então, a realidade é essa: a gente vive num país pobre, tem dificuldade econômica, que a educação é precária. E aí chega um picareta falando que vai vender um curso para você de 6 meses. Você vai pagar R$ 2.000 e você vai sair com um salário de 15. E aí a pessoa tá desesperada. Então, conheço várias pessoas que caíram nesse golpe do curso do programador de 6 meses e não conseguiu trabalhar e não conseguiu se realocar e conseguir fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que a pior coisa para quem está começando é aquela ansiedade de querer fazer tudo rápido e de ter um bom salário rápido. E não é bem assim que funciona. Uma carreira, você até tem até uma brincadeira que a gente tem na comunidade, que é tipo o sênior de 2 anos. Então, na pandemia, a gente teve muita contratação e as pessoas foram sendo promovidas indiscriminadamente. E nessas promoções indiscriminadas, muita gente virou sênior, mas sem a carcaça do sênior. Então, o quão prejudicial foi para essas pessoas depois, E até para o quando o mercado, mercado né? estabilizou. Isso, muitos layoffs que tiveram, muitas demissões que houveram nos últimos 1 ano e meio, foi o mercado se reorganizando para tirar alguns profissionais que não tinham a base, o feijão com arroz, né? Porque uma carreira ela não pode ser construída em 6 meses, em 1 ano. Então você tem que ir construindo degrau por degrau, de forma sólida, até para você ter um network, né? Porque as pessoas acham, o mercado de TI é imenso. Não é, tá? Então, vai chegar um momento, você vai chegar numa empresa e pessoas que trabalharam com você vão tentar vaga e você vai lembrar, pô, aquele cara não trabalha. Pô, aquele cara é um cara fuleiro. Pô, aquela mina ali, não contrata. Então, tem todo esse contexto também de network muito Isso. ativo. Então, Network é network muito de importante. verdade. Não é um network quando eu preciso de você para me indicar. É aquele network ativo que você constrói quando você tem uma carreira sólida e entregas relevantes. É construído passo a passo. Eu acho que o maior desafio, eu acho que pega nesse contexto, eu acho que o maior desafio, primeiro, quem está iniciando, é não se comparar. E eu acho que independente de profissão, a pessoa está começando do zero.
e começa a se compara, ou compara salário, que tem muito isso também. Mas eu acho que quando você quer entrar nesse mercado de tecnologia, quer aprender alguma coisa nova, quer se lançar um desafio, você tem que estar sujeito o próprio desafio de aprender, né? E de criar esse network que a gente fala que é importante. Eu acho que o mercado de tecnologia não é um mercado isolado. Eu acho que as pessoas, indiretamente, as pessoas se conectam. Exatamente. É, E o quanto é. E tem que ser verdadeiro, é o que eu falo, network verdadeiro, né? Tipo, eu me conecto com você, sabendo que eu também tenho o que trocar com você. Eu acho que um ponto são as comunidades, né? Então, se eu estou começando agora, vamos dizer que meu sonho é ser back-end. Para onde é que eu vou? Tipo, onde é que eu vou conseguir ter esse suporte forte, né, para ser back-end? Se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho como investir, se eu já faço faculdade a curso ali, questão financeira eu tô falando, tá? Então, entra nas comunidades. Então, por exemplo, eu participo de uma comunidade feminina, que é um jogo de Java, porque eu comecei minha carreira com Java. Então, até hoje eu estou na comunidade. Então, em determinado momento, eu estava ali meio que absorvendo tudo que as pessoas que eram mais sênior na comunidade tinham para me oferecer. Só que chega um momento que você já consegue contribuir com alguma coisa, isso. ou com tempo, ou ajudando a movimentar os eventos, ou pegando uma pessoa que é um estagiário, um juninho ali, fazendo uma mentoria, trocando uma ideia, entende? Então, assim, entrar nas comunidades, contribuir em projetos open source, tipo, vou dar o exemplo do Rust, né? Que eu acho que é a maior comunidade hoje que contribui bastante assim, com o commit. Vou pegar um projeto de uma framework, de alguma coisa lá open source, e vou fazer um commit lá. E vou conhecer pessoas novas para conversar, para trocar ideia, para o cara ou a mina chegar lá e dizer, ó, fizesse esse código aqui errado. É um treinamento de graça. Participar de projeto open source de comunidade é gratuito. Então, assim, tem várias maneiras de você ir entrando no mercado sem mandar currículo também diretamente para as empresas, entendeu? Sendo ativo nas comunidades técnicas. Isso. Aí, pegando esse contexto, uma pergunta, né? É uma pergunta de quem iniciou, né? Como você se lançou no mercado, lançou no desafio. Então, qual foi o erro mais bobo que você cometeu no início e que depois você aprendeu muito com ele? Meu principal erro foi achar que sabia de tudo. Tipo, no primeiro ano, assim, no primeiro e segundo ano, eu era trainee, né, ali junho, e assim, eu tenho aquela sensação, como eu já estava conseguindo fazer pequenas demandas sozinha, eu fico com aquele sentimento inflado de eu sei fazer tudo. E nessa dia eu consigo, eu sou muito boa, eu perdi a oportunidade de ter absorvido mais conhecimento dos meus pares. Então, eu acho que entre aspas, prepotência de saber que sabe tudo me fez perder a chance de aprender com meus pares e a agonia de querer absorver tudo de uma vez. É, Então, tá assim, fácil. quando você, apesar de hoje o mercado botar uma régua que eu considero altíssima para uma vaga de júnior, para você entrar, quando você é júnior, é uma oportunidade única de você poder errar no escopo controlado, de você poder, entre aspas, abusar da sua posição de júnior para ter o apoio dos sêniores do time, sabe? Então, assim, eu queria ter sido uma juninha mais, ou digo, como eu gosto de chamar, uma Sandy, menos orgulhosa. Eu teria conseguido acelerar muito mais a minha parte técnica se eu tivesse feito esse ajuste lá atrás, mas eu não sabia, né? 10 anos atrás, eu não tinha a cabeça de hoje, né? Posso voltar no tempo? Não posso, infelizmente. A gente passou por um. Acho que todo mundo sim, teve um grande impacto com a questão da pandemia. E pegando esse contexto, esse trabalho, essa mudança de trabalho de home office, isso para você ajuda esse trabalho híbrido, no caso, né?
ajuda ao home office ou você prefere presencial? Então, eu trabalhei metade da minha carreira presencial e metade da minha carreira remota. E para mim é sempre um depende. O Senhor adora falar depende, né? É um depende. É um depende da sua vida. Porque, por exemplo, tem pessoas que precisam, sim, estar presencialmente no escritório, ter aquele contato com as pessoas no escritório para se sentir inserida culturalmente na empresa. Para mim, não é necessário. Se eu pudesse terminar minha carreira trabalhando remoto, eu trabalharia. Inclusive falando o quê? Todos os times que eu trabalhei remotamente, eu tive muito mais afinidade e companheirismo e tudo do que os times que eu trabalhei presencialmente. Então, eu evolui muito mais na minha carreira nos anos que eu trabalhei remoto do que nos anos que eu trabalhei presencial. Sem contar os ganhos de saúde, de poder cuidar da minha saúde, de poder encaixar um curso aqui, um curso ali no final do expediente, acompanhar o crescimento do meu filho. Agora, quem trabalha remoto tem que ter a disciplina de saber que naquele horário é o seu horário de trabalho, você vai ter que sentar e vai ter que produzir e vai ter que entregar. Você não está em casa, você está falsamente, pseudamente em casa, mas você está trabalhando, entende? Então isso tem que ser muito bem trabalhado. Então, algumas dificuldades que eu tive no começo, quando eu comecei a trabalhar remoto, foi o quê? A família não entendia, na época eu ainda morava com meus pais, a família não entendia que eu estava trabalhando. Então, imagina, eu estava na reunião aqui, apresentando alguma coisa, passava meu pai atrás. Minha mãe vinha, atende a porta, o cachorro latia, e eu não tinha um ambiente de trabalho separado para trabalhar, entendeu? E aí isso no começo foi meio difícil, até eu conseguir ter um ambiente separado, ter uma mesa, ter um espaço, levou um tempo de adaptação. Então não é, vou pro remoto, já vai dar tudo certo. Não, tem um impacto. E eu senti também, né, o impacto de não ver as pessoas. Mas para isso temos hobbies, né, hoje, né? Vamos fazer uma aula de dança, vamos fazer um crossfit, vamos para uma academia. E tá até alinhado com a próxima pergunta, que Lilian, tu já recusou vaga de trabalho ou saiu de empresa por causa de saúde mental? Que a gente tá falando tanto hoje de saúde mental, diante do contexto que vivemos de muita informação, que a gente tem um pesquisador que ele chama que vivemos no conceito de bunny. É um mundo muito complexo, é um mundo muito dialético, né? De dois pontos e contrapontos. Vivemos num mundo polar, de dois caminhos diferentes. Eu costumo dizer em aula que o mundo ele está polarizado. E esse volume de informação que a gente vê em Instagram e internet, a gente tem falado hoje muito de saúde mental. Então, tu já saiu de algum. Claro que não precisa dizer o nome, mas saiu de algum trabalho por dar preferência à sua saúde mental? Já sim, eu saí de dois trabalhos em contextos diferentes, né, por saúde mental. Apesar de todos os benefícios, todos os ônus, né, e bônus assim da carreira, a gente tem vários bônus, né, na carreira de tecnologia, que salário, conforto do lar, aprendizado, tecnologia, estímulo, né, para estar sempre crescendo, mas o oposto disso é autocobrança, Isso. chefes tóxicos, até a brincadeira que a galera faz, trabalho é premiado com mais trabalho, então como é que você gerencia a parte que não é técnica, né? A parte de comportamento, de soft skill no trabalho, para definir seus limites de forma sadia. Então, assim, até você entender como que você faz isso, como é que você define limites no ambiente de trabalho, você vai aceitando várias coisas e aí chega um determinado momento que você não cabe mais naquele ambiente. Então, Isso. ou você sai do trabalho para manter o network, para manter o seu nome ali, ou você bota a sua saúde mental no saco, entendeu? Então, assim, já saí, não me arrependo, tá?
uma coisa que eu sempre falo é que para quem trabalha direito, para quem é bom no seu trabalho, não falta trabalho, Isso. tá? Não falta trabalho. Então, se o ambiente é tóxico, se ele vai fazer você ficar fazendo um trabalho meia boca, ou vai fazer você fazer, como a galera gosta de falar, cat kitting, né? Que é trabalhar o mínimo possível do seu potencial, não vai crescer, acrescentar em nada, é melhor você fazer a movimentação de olhar para o mercado e arrastar seu burrinho para outro lugar, entendeu? Já fiz e faria de novo, tá? Quantas vezes forem necessárias. Acho que a prioridade é a nossa saúde mental, independente de. Acho que eu, eu tenho, vou fazer 15 anos de sala de aula, e uma coisa que eu priorizo muito é essa questão da saúde mental. Eu acho que não é salário que vai pagar a sua saúde mental. É você estar bem no lugar que você está, né? Naquilo que você faz. Eu vou dar a oportunidade também, pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta a ela, é, como essa live for disponível para pessoas de várias áreas, tem um pessoal aqui de administração, da parte de engenharia elétrica também. Você pode fazer perguntas específicas na área de programação. Você está diante de um especialista Ah, em programação. eterno aprendiz. Lídia faz mestrado comigo na área de engenharia de software. Como a área de engenharia de software é bem ampla, aí cada um está desenvolvendo mais as suas habilidades diante das atividades que estamos fazendo no mestrado. Aí você pode fazer pergunta também, fique à vontade aí no chat, porque Se quiser abrir o microfone também, viu? Pode abrir o microfone para perguntar. Levanta a mãozinha isso aí e abre o também. microfone. Outra pergunta, Lilian, o que você considera sucesso na programação de hoje depois de ter vivido toda essa realidade que você vive, né? Todos esses desafios que você passou? O que é que você definiria como sucesso para um Ah, profissional de engenharia de software? eu acho que sucesso é você saber que ao você sair de um lugar, ao você sair de uma roda, as pessoas vão falar bem de você pelo seu trabalho. Então, sucesso para mim é que meu trabalho fale mais do que a minha boca, entende? Então, assim, a pessoa pode não gostar de mim, mas ela sabe que o meu trabalho é bom. Então, para mim, sucesso profissional é isso. É você ser reconhecido pelo bom profissional que você é, independente de quem você é, mas do seu É a trabalho, conquista, né? sabe? Que a gente sabe que É, cada um tem sua mente, cada ser humano tem uma mente diferente. Mas quando você é um bom profissional, você respeita o próximo, não é? Eu acho que tipo, independente do trabalho que a gente tiver, vai ter pessoas que têm mais afinidade que vai ter pessoas que a gente tem mais afinidade do que outras, mas eu acho que um bom profissional, ele sabe separar o pessoal e o profissional, certo? Peraí, Sara, peraí, por favor. eita, eu acho que ele falou. Oi, Sandoval, quer fazer uma pergunta, Sandoval? Eu acho que ele foi sem querer que ele abriu o mic. Eu quero agradecer aí o espaço, né? E essa expert em conhecimento, né, empresarial, porque eu acho que é o diferencial nosso para o mercado. E eu fiquei abismado com o potencial de vocês, viu? Parabéns e bola para frente. Obrigado, hein, Sandoval, pelo apoio. Como eu falei no início, a gente está com esse projeto. Eu intitulei esse projeto como Código Aberto, que são conhecimentos, são networks que a gente está abrindo para a área de tecnologia, para os profissionais, vários profissionais. Então a ideia é a gente trocar essa experiência, ter esse bate-papo. E todo mês a gente vai estar, eu e Lilian, a gente vai estar estruturando também, né? E desenvolvendo essas competências necessárias para o mercado de trabalho através das nossas palavras, da nossa experiência, para vocês, no caso, que estão assistindo, né? Passar um pouquinho da nossa humilde experiência, que a gente é um eterno aprendizado, a gente sempre está aprendendo. Sempre tá aprendendo. Eu ia até falar, eu lembrei que, você falando, eu lembrei que
uma coisa muito interessante, assim, um fato bem curioso, assim, da minha carreira, é que eu peguei várias pessoas em transição de carreira, né? Porque hoje em dia a gente está tendo um movimento, né, de outras áreas, né? Pessoas de administração, de engenharia. Acho que até por isso que o público aqui é diverso, né? Às vezes a galera está fazendo transição. E acho que a pessoa. Eu vou chorar, eu vou lixar do lado que eu lembrei da pessoa. A pessoa que acho que mais me emocionou assim, de transição de carreira foi um estagiário que eu tive de 54 anos. Caramba. Assim, ele veio de uma. Ele era. Trabalhava embarcado em navio. Ele trabalhava de garçom embarcado em navio. Só que aí chegou a certa idade, ele não estava mais aguentando o rolê, né? Porque é um trabalho pesado, né? Trabalhar embarcado, tá? E a transição de carreira dele foi a melhor, assim, tipo, foi a melhor estagiária que eu já trabalhei, sabe? Então, assim, ele era um cara sensacional, assim, então, sangue no olho, sabe? O que ele não sabia, ele perguntava, ele falava que ele era o piolinho da turma. Porque um cara de jovem, pessoas muito jovens, estagiários, né? E ele era o mais velho. Então, assim, ele perturbava todo mundo no bom sentido. E como é que eu falo isso aqui? Como é que eu falo isso aqui? Como é que eu falo isso aqui? Então. E hoje ele já é corredor pleno. Ele venceu, tá? Faz 4 anos que ele tá no mercado. Ele tá com 58 anos agora e é pleno. Então, assim, se alguém aqui tá em transição de carreira, não desiste, sabe? Tipo. Aí, graças a Deus, e ainda bem que o mercado de TI é um dos poucos mercados que o etarismo não é tão forte. Então, você pode ter 30, 40, 50, se você for desenrolada, dá, sabe? Eu lembrei dele agora, você acredita? Uma pergunta, Lilian, que ele fez aqui. A gente vai dar oportunidades agora para você fazer as perguntas, tá, pessoal? Que a live, como a live tem 40 minutos e é só um bate-papo, e a gente vai dar essa oportunidade. Então, Eu acho que foi o Eli, né? Lilian, boa noite. Qual a linguagem de programação que você enxerga como promissora para o futuro com essa mudança e avanço constante de tecnologia? Nenhuma, tô brincando. Boa noite, tá, Eli? Nenhuma, porque eu acho que a forma de se trabalhar com programação, ela já começou a mudar. Então, hoje é muito mais importante do que saber uma linguagem de programação, é saber produzir algoritmo, independente da linguagem de programação. Por quê? Por exemplo, eu vou te falar meu caso, tá? Eu trabalhei 7 anos com Java, fui contratada para trabalhar com Kotlin, mas aí quando cheguei lá tive que trabalhar com Node, TypeScript e Golang. E por que que a minha curva ela era rápida? Porque eu tinha uma boa base. Então, independente da linguagem especificamente que você escolha, você tem que ser bom de algoritmo. Então, eu sei o que é uma fila, eu sei o que é um FIFO, eu sei fazer um if, eu sei fazer um for, eu sei fazer uma estrutura de dados boa. Sabe por que ele? Sintaxe, a IA tá aí para te ensinar, pô. Só que a IA ela só consegue te responder uma sintaxe boa se você só vai perguntar. Só sabe perguntar bem quem tem a base. Então, eu acho que é isso, assim, focar em fazer uma base boa ali de estrutura de dados, de algoritmo. E aí, a linguagem que vier, você mata no peito. Olhando para o mercado, hoje, se você for ver o ranking de vagas das tecnologias, as linguagens back-end ainda são mais fortes. Então, primeiro a base, né? Mas em seguida, se você tiver aptidão e familiaridade e quiser ser back-end, as linguagens de back-end orientadas a objetos ainda são muito fortes. As empresas ainda vão trabalhar bons anos com linguagens orientadas a objeto, então Java, Kotlin, .NET, Python dá para trabalhar com Python orientado a objeto também. Então, qualquer linguagem orientada a objeto é uma boa pedida. Até porque a maioria das empresas hoje estão contratando, se tu sabe programar em C#, .NET e a vaga for de Java, não é mais um problema, tá? Por conta desse lance das IAs aí. E tem até, Lilian, pegando o contexto de outras áreas, tem gente que trabalha com automação hoje. Eu, por exemplo, eu fico diante do... Porque, tipo, eu trabalho no Senai e a gente depara com curso de eletrotécnica, curso de automação.
E a gente vê que o curso de automação ele tem crescido muito. E até algumas linguagens de programação têm crescido dentro da indústria, né? Por isso que eu acho que, como você falou, eu acho que o trabalho com algoritmo, eu acho que é o foco e é o promissor, né? Porque é através do algoritmo que você vai trabalhar com linguagem de máquina, se a gente pegar esse contexto industrial. Outra pergunta, Renato, toda quinta-feira vai ter esse bate-papo. Não vai ser especificamente quinta-feira, mas vai ser todo mês vai ter um bate-papo desse, Renato. O próximo vai ser dia 12, como eu falei no início, vai ser com Felipe Maciel, que ele trabalhou fora do país com tecnologia, ele vai trazer essa experiência. E eu convidei, né, uma amiga minha da Colômbia, que ela trabalhou com contrato de inovação. E ela vai ser uma live de vários idiomas. Então vai ser bem legal esse network que a gente vai fazer, que vocês podem fazer também fora do país. Então, Kelly, fazendo uma pergunta. Boa noite, pessoal. Parabéns pela iniciativa, Lilian. Quais são as características de soft skills que você considera essencial para os desenvolvedores? Boa. O desenvolvedor, acho que para qualquer pessoa que trabalha com tecnologia, ele é um eterno aprendiz. Então, eu acho que curiosidade. Você vai ser curioso sua carreira inteira. Então, é um soft skill que você precisa ter. Você vai precisar trabalhar o seu relacionamento interpessoal com seus pares. Então, você vai se deparar com todo o perfil de pessoa. Real, muito mais real do que em outras áreas, tá? Você vai ter todo o perfil de profissional. Então, habilidades de comunicação. Quando eu falo comunicação, não apenas comunicação não violenta, toda aquela cartilha by the book, né, que a galera gosta de falar. Não, comunicação de forma fluida, simples, entender o espaço do outro e ser um eterno curioso. E sempre perguntar, porque um problema real que a gente tem hoje na área é comunicação. Então, gestão de comunicação. Sei lá, tem várias pesquisas, mas algumas falam que entre 60% a 70% dos projetos de software hoje não atendem por falta de... porque foi feito com funcionalidades inúteis. E funcionalidades inúteis provém de uma dor que é a comunicação e a falta de curiosidade de quem está produzindo o software. Então, acho que seria isso. O que tu falou, um dos principais problemas é gestão de comunicação e gestão de conhecimento. Que às vezes você gera um conhecimento dentro do setor e aquele conhecimento ele deve ser, dependendo do conhecimento, lógico, vai ter conhecimento que ele deve ser repassado para os demais e às vezes a pessoa guarda esse conhecimento. E às vezes gera muito ruído interno. Lilian, estamos na nossa reta final dessa live tranquila. Eu queria agora que você deixasse uma palavra aqui para o pessoal que está acompanhando. Para fechar essa live. Lembrando que essa live vai estar disponível no YouTube. E, consequentemente, qualquer dúvida que você tiver sobre programação, ela pode deixar um contato aqui, um e-mail, para você fazer uma pergunta futura. Mas, Lilian, eu queria que você desse suas palavras finais dessa live e fique à vontade. Boa. Primeiro eu ia falar que pode me adicionar no LinkedIn. Tá lá, Lilian Santos. Eu converso, falo, respondo. Pode adicionar lá, pode perturbar mesmo. Não tenho problema de responder. Depois eu deixo o link lá no vídeo do Obed, se for necessário, para poder você adicionar para trocar ideia. Quem está tentando migrar de área ou começar da área, não desista, tá? É difícil, sim. O primeiro ano é o mais difícil. Antes de eu ter o meu primeiro sim, eu tive 8 nãos, tá? E eram nãos presenciais, então você ia para a entrevista e errava o não na cara presencial. Mas a resiliência e a cara de pau, às vezes, né? Me fez conseguir chegar até aqui, entendeu? Então, não você já tem. O máximo que vai acontecer é você receber um não. Você ir para uma entrevista, para o processo seletivo e receber um não. Não é fácil, mas eu não faria outra coisa.
Então, é aquela coisa, né? Escolha são as batalhas, né? E, e aí, acho que é isso. Se quiser conversar, trocar uma ideia, adicionar lá no LinkedIn. Se quiser alguma dica, algum projeto open source, alguma dica de comunidade, quero ser, sei lá, front-end, você conhece alguém que tem comunidade front-end? Conheço. Eu conheço gente da Dedel, que já trabalhei em empresas de vários estados diferentes, de vários contextos diferentes, então eu conheço bastante gente, na verdade. Tem Então, um fiquem à network vontade. extenso. Muito sucesso na carreira de todo mundo. E lembrando que sucesso é fazer um bom trabalho, independente do trabalho. Então, se Uma você vai boa varrer uma perspectiva. vassoura, você vai varrer da melhor forma. Se seu trabalho é bater martelo e resolver bug, você vai fazer da melhor forma. Sempre fazer da melhor forma, dentro do possível, sem ferrar a saúde mental. E aí, fique à vontade aí para adicionar no LinkedIn, bater papo, a gente conversa. Já fiz mentoria com pessoas que eu não conhecia, inclusive. Já mandou mensagem, né, para fazer network. A menina me mandou mensagem no LinkedIn, aleatoriamente. Então, muito obrigado, pessoal, Sandoval, Claudemir, Eli, Kelly e outras pessoas que estão aqui presentes. Muito obrigado mesmo, porque essa live foi feita com todo carinho. Foi uma iniciativa que eu e Lilian a gente teve. E aí eu sou uma pessoa muito ousada. Eu meto a cara e faço. A gente tem que ser ousado na vida também. Então a gente estruturou, fez card, divulgou. E eu vou manter essa constância de trazer o melhor network para você na área de tecnologia.